música na medida do seu bom gosto. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. E veja nos seus olhos, na minha cara lavada, me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente. Pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja o último e o primeiro. E quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça, pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Grande amor, que eu seja o último e o primeiro. E quando eu te encontrar, meu grande amor, por favor, me reconheça. Eu quero ouvir vocês. Tá bonito, hein? Quero ouvir de novo. Eu vou com vocês. Pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Sete e 4. Música, notícia e entretenimento é na Mega.
Câmara em 1 minuto. Todos os dias a Câmara trabalha para promover avanços na qualidade de vida da população conquistense. Você tem acompanhado? Todas as informações do que acontece no dia a dia da Câmara você acompanha em nosso site www.câmaravc.ba.gov.br www.câmaravc.ba.gov.br. No Instagram, Facebook e no YouTube, você também encontra informações e as transmissões das sessões da Câmara. Basta procurar nas redes sociais por Câmara VC. Tudo junto. Fique ligado também na programação aqui da rádio. Tem sempre informações do trabalho que a Câmara realiza em defesa do povo. Acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal é um direito do povo, um dever de cada cidadão. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Agora no seu rádio. Curiosidade máxima! Pra você que é curioso de verdade. Você sabia que os golfinhos dormem com um olho aberto? É verdade. Você acabou de ouvir. Curiosidade máxima! Todo sábado a partir do meio-dia na Mega Rádio, Tiquim comanda o Arrocha Brasil, o melhor do sertanejo. Do Arrocha e da música brega. Eu tive um amor. Sábado, meio-dia, Tiquim pega seguro no Arrocha Brasil. Esse é meu patrão. Aqui, Mega Rádio VCA. aqui é Mega Rádio Digital, transmitindo em streaming de Vitória da Conquista para o mundo. Música, informação e entretenimento. Mega Rádio, uma digital diferente. Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Quero encontrar a rosa dos ventos e me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Aqui onde estou, essa é minha estrada, por onde eu vou. E quando eu cansar, na linha do horizonte, eu vou pousar.
Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem, que nos escutam, que nos acompanham pelos mais diversos canais das mídias da Mega Rádio FM, a sua melhor companhia. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Sustentabilidade Pod, o nosso podcast sobre desenvolvimento sustentável. Lembrando que a ideia desse podcast é justamente a gente trazer a temática da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável para o nosso dia a dia. Nós, nos últimos programas e em todos os programas, viemos sempre tratando sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, para mostrar que a sustentabilidade está no nosso dia a dia, está nas nossas decisões, nas nossas escolhas, em todos os ambientes que nós estamos. Profissional, nas escolas, nas academias, nas ruas, em tudo que a gente faz, a gente tem que prestar atenção nas nossas ações e tentar praticar a sustentabilidade nas suas maiores formas, né? E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que muitas vezes passa despercebida aos nossos olhos. Vamos falar sobre vários assuntos hoje. Dentre eles, agricultura sustentável, hortas comunitárias, agroecologia, agricultura familiar. E aí, mais uma vez, o que isso tudo tem a ver com desenvolvimento sustentável, Ludmila? Tudo isso que nós falamos aqui, que nós vamos falar, a gente fala que tem como base o solo. E aí nós precisamos prestar atenção no solo. Se a gente for observar, o solo é a base da nossa sociedade. Nós assentamos as nossas cidades, nós construímos as nossas escolas, os nossos prédios, tudo que está relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa sobrevivência em sociedade, nós construímos em cima do solo. E o solo, será que é somente terra, areia, rocha, pedra? A gente tem que entender que o solo tem um metabolismo, tem uma questão que tem vida, tem existência. E quando a gente está com a nossa cidade instalada, a gente impacta também o solo. Então eu trago algumas curiosidades, por exemplo. Há mais organismos vivos há mais organismos vivos em uma colher de sopa de solo do que pessoas na Terra. Já pararam para pensar nisso? A quantidade de micro-organismos que nós temos também presentes no solo? Nos últimos 70 anos, o nível de vitaminas e nutrientes dos alimentos diminuiu drasticamente. Se a gente for imaginar também que nós estamos impactando o solo e diminuindo o nível de micro-organismos desse solo. Cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a falta de micronutrientes, conhecida como a fome oculta. Se a gente for imaginar que nós estamos impactando o solo que nós estamos vivendo, que nós estamos destruindo os micro-organismos, nós estamos deixando de fazer com que esses micronutrientes cheguem também às pessoas. Então, até 58% a mais de alimentos poderiam ser produzidos por meio do manejo sustentável do solo. Quando a gente fala também das cidades, a gente fala da geração de lixo, de resíduos domésticos principalmente, e mais da metade dos nossos resíduos domésticos, do nosso lixo doméstico gerado em nossas cidades, poderiam ser compostados para nutrir o solo. E por que nós estamos falando de solo hoje também? Porque hoje é o Dia Mundial do Solo. Então, a Organização das Nações Unidas, ela justamente... Aqui, tá nessa folhinha daqui. O dia 5 de dezembro, no ano de 2014, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, decidiu que seria um momento oportuno para pensar no solo. Então, junto das assembleias, junto com todo um coletivo de pessoas, estabeleceram que dia 5 de dezembro é o Dia Mundial do Solo. E nós não poderíamos deixar de falar do solo nesse dia de hoje, dentro do nosso podcast Sustentabilidade Pod. Tá tudo certinho aí? Tudo, né? Beleza, é porque não estava rodando aqui, eu fiquei sem saber, fiquei preocupada. Mas... tá, beleza. Então vamos lá. Então tá rodando aí também, a gente já teve aqui a confirmação de todo mundo. E aí, gente, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, eles destacam que mais do que nunca é importante a gente ter um solo saudável. E para este ano, a FAO estabeleceu a temática do Dia Mundial do Solo como água e solo, justamente porque é necessário que a gente tenha um equilíbrio entre água e solo para poder levar todos esses micronutrientes, macronutrientes. E a gente tem
tem percebido que as mudanças climáticas que a gente está vivendo também está alterando toda a estrutura e a composição do solo, junto com as nossas ações antrópicas, né, que são as ações que nós humanos geramos na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de solo, a gente sempre fala sobre alimentação, a gente sempre fala sobre agricultura, e aí a gente vai ter 2 convidados hoje muito importantes que trabalham diretamente com isso no dia a dia. Então, tem uma paixão não só profissional, mas também pessoal com essa temática. Então, eu vou chamar aqui para nossa conversa hoje o Eduardo Castro e o Lázaro Oliveira. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Desde já agradeço o aceite ao convite, a cordialidade, a gentileza de estarem disponibilizando do tempo e da expertise de vocês para estar com a gente aqui hoje, tentando trazer essa temática para o dia a dia de todo mundo que está nos assistindo. O solo e tudo que tem ao nosso redor. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Lázaro. Boa noite. Agradeço demais a sua presença, Eduardo. Boa noite, Lourdes. Obrigadão pelo convite. Obrigado aqui por me proporcionar aqui, né, a oportunidade de compartilhar dessa tribuna aqui com o Lázaro, que é um cara que tem um trabalho muito bom, muito interessante aí, né, que eu respeito muito. A gente que agradece a presença de vocês. O Eduardo, gente, ele é engenheiro agrônomo, graduado pela UESB em fevereiro de 2006. E desde então ele vem trabalhando com a agricultura familiar, onde ele já atuou em várias prefeituras, como a Ribeirão do Largo, Encruzilhada. Atuou também pela EBDA nos municípios de Carinhanha, Tanhaçu, Cândido Sales. Atuou na Bahia Ter, né, que tem também atuação nos 24 municípios do território da região sudoeste. E desde 2017 ele vem atuando na coordenação de projetos e programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural aqui da Prefeitura de Vitória da Conquista. E aí, dentre os projetos que o Eduardo coordena, o Eduardo ajuda a executar e a implementar, está o projeto do Umbu Gigante, através da Fazenda Experimental da Pedra Mole. Então, assim, é muito conhecimento, é muita experiência para compartilhar com a gente durante todo esse tempo. E o Lázaro também é engenheiro agrônomo, ele é mestre em agricultura orgânica, especialista em meio ambiente e também especialista em arborização urbana. O Lázaro, ele atua junto ao núcleo Mongoió, que é ligado à rede Povos da Mata, que atua nos processos de certificação urbana. Orgânica, é porque eu já mudei aqui. Isso, Lázaro, em certificação orgânica participativa. E também com cultivo de horta caseira e agricultura natural da Mokiti Okada. O Lázaro, ele também trabalha na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, ele coordena o herbário e o viveiro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui da Prefeitura. Atua também, além da coordenação do herbário e do viveiro, nos projetos, né, de arborização urbana, com avaliação de risco em árvores, consultoria em implantação de arborização, supressão, podas e transplantio de árvores. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem presentes aqui no Sustentabilidade Pod, né, o nosso podcast sobre desenvolvimento sustentável. Então, todo o programa eu sempre tento transversalizar. Desde os primeiros programas eu comento com o pessoal sobre, a quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre uma agenda ambiental que nós temos hoje, que é chamada Agenda 2030. Dentro da Agenda 2030, que é estabelecida no âmbito da Organização das Nações Unidas, o Brasil participou da construção dessa agenda ambiental e ratificou o seu compromisso de tentar cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente sempre fala justamente que a Agenda 2030 ela é um instrumento muito importante, porque ela traz pra gente o conceito mais próximo de desenvolvimento sustentável. Porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente acha que desenvolvimento sustentável ainda está ligado somente à proteção das matas, à proteção dos animais, né, da fauna e da flora como um todo. E a gente precisa estabelecer sempre essas conexões. E esse é um dos objetivos do podcast, fazer esse hub de conexões, trazer quem está trabalhando com ações de sustentabilidade para que a gente possa perceber que sustentabilidade está presente no nosso dia a dia. E aí, a gente tem, dentro desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um objetivo, que é o objetivo chamado ODS 2, que traz em seu título Fome Zero e Agricultura Sustentável. Se a gente está aqui hoje, no Sustentabilidade Pod, falando sobre solo, sobre agricultura orgânica, agricultura familiar, hortas comunitárias, o que isso tem a ver com desenvolvimento sustentável, eu fico muito feliz porque a gente pega uma agenda que tem objetivos de desenvolvimento sustentável e um objetivo é dedicado à agricultura sustentável. E aí a gente já fala, né, que o solo é a base da agricultura sustentável.
a gente vive no solo, a gente impacta no solo, a gente produz o nosso lixo, descarta no solo, a gente produz os nossos esgotos, que a gente chama de efluentes, sejam eles domésticos, industriais, agrícolas, hospitalares, e descarta no solo. Então, assim, tudo a gente descarta no solo, direto ou indiretamente. Por mais que a gente descarte num rio, por exemplo, né? Esse rio também vai, de uma certa forma, infiltrar no solo. Então, a gente precisa pensar a sustentabilidade das cidades, das comunidades, do território, sobre uma ótica de agricultura sustentável. E aí esse ODS, que fala justamente sobre fome zero e agricultura sustentável, ele vem com o subtítulo: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição, bem como promover a agricultura sustentável. O ODS 2, ele tem 8 metas. E cada meta tem os seus indicadores. Mas eu separei aqui uma meta, que é a meta 2.3, que eu acho que casa muito também com o que a gente vai conversar hoje. A meta 2.3 fala que até 2030, né, a expectativa é aumentarmos a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, que a gente fala muito também da agricultura familiar, particularmente de mulheres, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, visando tanto a produção do autoconsumo quanto a garantia da reprodução social dessas populações e também o seu desenvolvimento socioeconômico por meio do acesso seguro e equitativo à terra, aos territórios, a uma assistência técnica, à extensão rural, a práticas e saberes, né, ao respeito a práticas e saberes, e também a inserção de novas tecnologias que possam favorecer aquelas pessoas, a disponibilizar linhas de créditos específicas, a estimular os mercados locais e institucionais para as compras públicas, inclusive, né? A gente vê muita questão, às vezes, da merenda escolar, dos processos de programa de compra pública, e também um estímulo ao associativismo e ao cooperativismo. Então, a gente tem uma meta que fala, né, sobre estimular vários aspectos voltados para o fomento da agricultura sustentável. E aí, para a gente começar a entender o que é a agricultura sustentável, são muitas coisas que estão dentro da agricultura sustentável, eu gostaria de começar a conversar com o Lázaro, que trabalha com a agricultura orgânica. Então, assim, a gente ouve falar agricultura sustentável, agricultura familiar, agroecologia, agricultura orgânica. A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa hoje, mas em especial, Lázaro, agricultura orgânica e agroecologia. A gente está no dia a dia, às vezes a gente está no mercado, às vezes a gente está numa feira, a gente está assistindo um programa de televisão, de rádio, a um podcast, e a gente ouve falar essa temática, as pessoas incentivando a agroecologia, incentivando a agricultura orgânica. Você teria como esclarecer um pouquinho para a gente se é a mesma coisa e se são coisas diferentes, quais são as características que permeiam esses dois conceitos? Então, boa noite, Ludmila, um prazer estar aqui contigo, conhecendo aqui o trabalho, né, o seu podcast. Eduardo também, prazer estar aqui contigo, que também é referência, né? Tem desenvolvido um ótimo trabalho junto a, que agora é SDR, né? Secretaria SMDR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, não é isso? Mas assim, vou falar primeiro sobre a agroecologia, depois entro um pouquinho na questão da agricultura orgânica. Porque eu vou contar um pouquinho sobre o meu histórico dentro da... para a gente entender um pouquinho. Uhum. Porque minha família, desde pequeno, toda a minha família era da Igreja Messiânica. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E na Igreja Messiânica se tem... O fundador da Igreja Messiânica foi o precursor do método da agricultura natural. Lá no Japão, em 1935, se eu não me engano. Então, a partir daí eu já comecei, desde criança, já ter contato com um método de agricultura, vamos dizer assim, sustentável. Uhum. Então, no decorrer da adolescência, eu sempre fui desenvolvendo esse interesse. Aí eu fiz o Cefet, Ludmila fez Cefet também, sim, técnico em meio ambiente, fiz Cefet, depois entrei na UESB. E na UESB, dentro da grade, né, das disciplinas, a gente não tem nada relacionado à agroecologia, nem à agricultura orgânica. É só convencional. Os espaços de formação dentro da universidade são o movimento estudantil. Então tem muito evento ali fora do âmbito acadêmico, né? Tem os encontros de agroecologia.
Né? Agora mesmo está tendo o Encontro Nacional de Agroecologia no Rio de Janeiro. Mas aí, através do Departamento de Geografia, eu entrei no estágio chamado Estágio Vivência, né? Que a gente ia para um assentamento de reforma agrária e ficava lá um mês lá dentro do assentamento. Então chamava Estágio Vivência, né, em área de reforma agrária. Aí eu fui para um assentamento do MST. Você foi para qual ano? Rapaz, agora eu não me lembro o nome, acho que é Mutum, porque tem muito tempo aqui, lá em Pau-Brasil. E aí foi ali que eu pude realmente vivenciar, conhecer o universo da agroecologia, né? Que eu vi as famílias trabalhando, né, colhendo café, os recursos hídricos, as nascentes do assentamento, todas protegidas. Né, e uma forma diferente de estar produzindo, diferente do que a gente via ali na universidade, né? E foi aí que eu fui entender um pouquinho a agroecologia, que eu comecei também a estudar um pouco, né? Porque a agroecologia, na verdade, ela é uma ciência, uma disciplina, ela é multidisciplinar, né? Porque ela traz não só o aspecto da produção em si, ela traz elementos da sociologia rural, traz elementos da antropologia. Então não é só a produção em si, né? Envolve toda a questão do resgate do conhecimento tradicional das comunidades, da valorização, né, da cultura local, das tradições locais. Aí já, assim, quando a gente fala em agroecologia, a gente está envolvendo toda essa dinâmica que envolve as comunidades rurais, né? Então, os indígenas, os quilombolas, né? Os assentados de reforma agrária, a agricultura familiar, principalmente, né? Que o formato que a agroecologia, na verdade, é voltada para esse nicho, assim, por assim dizer, né? A agricultura familiar, né? Para os quilombolas, indígenas, assentados. E aí a agroecologia, ela traz essa questão de uma produção sustentável, né? Quando a gente fala questão de proteção do solo, né? Foi bem interessante o que você falou, que eu vejo o solo como um dos recursos mais importantes, assim, porque o ciclo da água depende do solo. Se o solo não está protegido, a água vai, quando chove, aquela água vai escorrer, vai causar erosão, não vai infiltrar, não vai abastecer os lençóis freáticos, né? A questão da alimentação, que você falou, muito importante também, que a Ana Primavesi, que é a precursora da agroecologia aqui no Brasil, né, uma referência para todo mundo. Ela fala que o solo sadio, quando se tem um solo sadio, se tem uma planta sadia e se tem um homem sadio. Olha que interessante, né? Então, se a gente levar em consideração que boa parte dos nossos solos estão degradados, né? Muito, né? Então, quer dizer, as plantas, né, não estão sadias, então vão precisar de uma carga maior de agrotóxicos. Consequentemente, o alimento ele não vai estar sadio, né? Que ela fala que o alimento puro, ele é rico em alto valor biológico, né? O que Meixo Sama, uma autochocada da Igreja Messiânica, ele fala que é o alimento com alta energia vital, que é o alimento que vai nutrir nosso corpo verdadeiramente, né? E aí você perguntou da agricultura orgânica. Sim. Na verdade, existe uma legislação, né, a Lei 10.831, de 2003, que é uma legislação sobre agricultura orgânica. Então, ela traz uma série de parâmetros, né, que toda produção que se encaixa naqueles parâmetros ali é tida como um alimento orgânico. Certo. Então, entra a questão de produção, manejo de solo, manejo de água, proteção dos recursos hídricos, questão de proteção animal também entra, questão sanitária, questão de direitos trabalhistas, né? Tudo isso entra para a pessoa ser considerada um produto orgânico. Mas existem vários outros modelos de produção. Tem a agroecologia, tem a agricultura natural, tem a agricultura biodinâmica. Sintrópica, né? Sintrópica. Tem vários modelos de agricultura. Entendeu? Mas a lei, ela fornece um selo de certificação orgânica para quem se adequa a essa legislação. Então, se tem muita discussão, né? Por exemplo, pode-se ter um produto orgânico, uma monocultura orgânica. É uma discussão que muito se tem, né? Entre os agroecológicos e orgânicos. Se pode ter um produto orgânico
que utiliza muito insumo externo, por exemplo, né? Então, assim... Mas era uma dúvida, no caso, no meu entendimento, assim, parece que a agricultura orgânica não utiliza, digamos assim, defensivos químicos. Eu tô talvez usando o termo errado, mas na agricultura orgânica pode-se utilizar algum tipo de defensivo químico ou alguma coisa assim do tipo? Não, na verdade existe o que a legislação permite. Preconiza, certo. Então não pode utilizar nenhum tipo de agrotóxico, herbicida, fungicida. Pode-se os naturais, as caldas, as biocaldas. Não se pode utilizar adubo químico, nada disso. Mas tudo está ali na legislação. Para ser considerado um agricultor orgânico, você tem que seguir todos os parâmetros previstos na legislação. Então seria mais ou menos assim, a agricultura orgânica está dentro da agroecologia? Está sim. Está dentro. Na verdade, mas nem toda prática agroecológica, ela vai ser uma agricultura orgânica. Isso. Porque essa agricultura orgânica justamente tem que seguir esses parâmetros de uma legislação para certificar, né? Ela tem uns critérios mais bem definidos, né? São mais bem até definidos. assim, até o adubo orgânico que você usa, você tem que ter cuidado da origem, não é? Porque se você pega um adubo orgânico, um esterco bovino de um gado que na pastagem foi usado um herbicida, né? Esse herbicida ele deixa um resíduo no esterco. Então, quando se faz as testagens, né, ali se faz umas testagens para ver se existe algum resíduo. Então, se for detectado, você pode perder seu selo, né, da questão do orgânico. Então, tem toda uma rastreabilidade, digamos assim, direta e indireta, né, dos insumos, das matérias-primas, do que estão ali dentro da agricultura orgânica. O que pode e o que não pode. Isso. Então, assim, e aí quando você começa a falar da agricultura orgânica, do selo, da certificação, é uma dúvida, assim, por exemplo, quando a gente fala que a sustentabilidade está presente no nosso dia a dia, e a gente acha que é uma prática que está acontecendo, por exemplo, somente no campo, na zona rural, longe da gente, mas os produtos que são gerados lá são consumidos, na sua grande maioria, dentro das cidades. E cada vez mais, hoje, quando a gente vai aos mercados, a gente vai às feiras livres, a gente vê, né, ou uma seção, ou um local em que a gente vê essa movimentação de agricultura orgânica, uma feira verde, algo do tipo. Então, dentro a importância, né, da gente fortalecer a compra desses produtos, para que a gente também fortaleça o crescimento, digamos assim, da agricultura orgânica, seria interessante, seria oportuno também a gente pensar dessa forma? Com certeza. Na verdade, sim, nós temos uma agricultura familiar fortíssima aqui no município, né, no estado da Bahia. E a gente poderia estar estimulando todos esses, porque existe produtor da agricultura familiar convencional, né? Então, a partir do momento que a gente frequenta... Que não faz a prática da agricultura orgânica, né? Então, a partir do momento que a gente frequenta essas feiras, a gente está estimulando os agricultores a migrarem para um sistema orgânico e agroecológico de produção, que é um sistema que preserva o solo, preserva a água, preserva a biodiversidade, que você vai ter um alimento puro, entendeu? E eu achei bem interessante quando você fala da Ana Primavera, já vou também falar em alguns momentos, sobre a questão do solo sadio e do homem sadio. E se a gente for pensar na nossa sociedade de hoje, cada vez a gente está numa sociedade também que nos exige mais produtividade, que nos exige uma dinâmica, né? Não só nos exige, como nós também estamos encaixados numa dinâmica de trabalho mais intensa e muitas vezes deixamos de nos alimentar com produtos mais naturais. Então, a gente passa a fazer uso, né, daquela velha máxima que a gente já vai falar dos fast foods, das comidas industrializadas. E aí, muitas vezes, a gente tem inúmeros problemas de saúde relacionado a isso, a questão do alto consumo de sódio, de açúcar, né? A gente está até agora com uma legislação brasileira que coloca na embalagem, né, já vem agora, né, um alto teor de açúcar. Começou esse processo na América Latina e o Brasil também já adotou, que é uma forma que, por mais que a gente saiba que aquele produto tem um alto teor de açúcar, a gente pense novamente se a gente quer consumir ou não, né? Então, quando a gente vai nos mercados, a gente vê os produtos que têm esse selo da certificação orgânica, ou que tem uma indicação, mesmo que às vezes a gente vá nessas feiras, não são produtos certificados muitas vezes, mas se a gente sabe que a procedência, né, é de uma procedência um pouco mais natural, é interessante que a gente faça uso e consuma, né? Porque a gente vai estar também, inevitavelmente, garantindo uma melhor qualidade de vida para o nosso corpo, né? Para a nossa família. Quando se fala também questão de segurança alimentar.
Porque quando a gente fala em segurança alimentar, não é só acesso ao alimento, mas ao alimento de qualidade. De qualidade. Porque muitas vezes a gente come mais alimento com baixo teor de nutrientes. Então, às vezes a gente come todo dia, mas está, às vezes, apresentando deficiência nutricional e não sabe por quê. E não sabe por quê, exatamente. Então, quando a gente fala na questão segurança alimentar, nós estamos falando sobre a questão do acesso ao alimento, mas também do acesso ao alimento de qualidade. De qualidade. Né? Que contém todos os nutrientes que vão suprir aí Tem que, na verdade, abrir menos pacote, né? Hoje em dia, se a gente for voltar à alimentação que tinham nossos pais, nossos avós e até a gente na infância, né? O acesso que a gente tinha aos alimentos na infância, a gente vai perceber que hoje em dia a gente, quando você vai no supermercado, ele tem diversas seções e às vezes apenas ali, um espaço menor reservado ali para frutas e verduras que às vezes você não tem como identificar a origem daquilo ali, né? Uma coisa interessante, Lázaro, eu quando rodo muito a zona rural, né? Eu ando muito na zona rural de Conquista e o pessoal é muito carinhoso com a gente, né? Quem já esteve na zona rural sabe que o pessoal tem um carinho. Então, quando você chega, quer servir um suco, quer servir um café, aí quando vem servir o suco e que o pessoal chega com suco de pó, né? O refresco. Negócio, eu falo, não acredito. Vocês na fonte. Eu queria de maracujá do mato. Com tanta terra aqui, com tanto espaço para você poder produzir, você vai servir suquinho de pó? Não faz isso não. Bora mudar esse hábito aí. Exatamente. Bora começar a mudar isso aí. Né? Mas é isso. Lázaro tocou num ponto muito interessante aí, que muitas vezes nós nos adoecemos por conta de questões alimentares. A planta é a mesma coisa. A planta, se você nutre ela mal, se você acostuma ela com determinadas coisas, você só vai conseguir produzir daquela forma. Eu vi até um negócio, uma piada esses dias, né? Esses grupos de piada, o cara falando, não, mas eu tô com problema de pressão. Aí toma o remédio da pressão. Mas o remédio da pressão me causa dor de cabeça, não passa para dor de cabeça. Então era um ciclo de remédio, né? O cara começou da pressão e aí tava depois um ciclo de remédio para uma coisa, porque cada remédio que ele tomava causava um problema. Então ele tinha que tomar outro para, né? Então causa aquele ciclo. A planta é a mesma coisa. Se você começa a fazer um uso muito intenso de determinada substância naquela planta, ela só vai produzir daquela forma. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas essa transição, né, agroecológica, essa mudança de paradigma, ela é muito cara, ela é impossível de se fazer. Não, ela demora tempo, lógico, você não vai conseguir mudar do dia para a noite. E também porque você acostumou já, né? Ali, isso começa muito fortemente ali depois da Revolução Verde, né? Malthus lá, um cara sai com a teoria, né, maluca, né? Que é bem polêmica, né? Uma vez eu falei isso no negócio, eu causei uma polêmica danada, mas assim, Malthus, ele fala que a fome no mundo ela é inevitável, porque a população, ela crescia de forma geométrica e a produção de alimento de forma aritmética, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Não invertir, não, né? É mais um, assim, é bem maior do que o outro. Então, a fome no mundo seria inevitável, porque a gente não teria capacidade de produzir a quantidade de alimento que a humanidade precisaria consumir. E aí vem a Revolução Verde, que traz um pacote que aí tem vários outros elementos, várias outras intenções por trás, uso, né, de determinados elementos por trás, e joga principalmente nos países produtores de alimento, nos países que estão ali nos trópicos e tudo, né, uma tecnologia que é desenvolvida inicialmente para países temperados, né, até uma coisa que a gente faz até hoje em dia no nosso preparo de solo, que é aração de terra. Aração de terra, você revolve o solo. Se você for parar para observar e for ver a origem disso aí, era usado em países temperados para você descongelar esse solo mais rápido, né? E a gente usa, né, em países temperados para a gente pegar a camada de baixo e jogar para cima
cria uma falsa ilusão de produtividade, porque lógico, quando você vai colocando elementos nesses perfis de solo, ele com a água, ele vai descendo, né? Ele vai passando ali pelos perfis de solo. Então, quando eu pego isso e revolvo, eu pego e coloco uma camada com mais adubo, com mais nutritiva ali numa parte onde a planta tem um acesso maior. É ilusão, porque eu só estou pegando e tirando uma parte mais nutritiva que está embaixo, jogando em cima e jogando a menos nutritiva embaixo. E muitas vezes tem agricultor que não faz essa recomposição. Você falou, é muito interessante. Se a gente tira, a gente tem que repor. Né? Quando a gente for falar das hortas, aí eu vou falar um pouquinho do trabalho que foi feito com as hortas aqui, na parceria da Secretaria de Desenvolvimento Rural com a Sendes. E uma coisa que a gente quis levar para elas é essa ideia. Se elas tiram de lá, elas têm que repor de alguma forma. Mas uma coisa aí que Lázaro falou, Ludi, que eu acho muito interessante, é que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou na feirinha orgânica. Geralmente o pessoal da feirinha, ele não tem o selo orgânico, né? São feiras agroecológicas. Até que a certificação é um processo muito caro ainda, né? Isso. Agora posso falar depois sobre o modelo que a gente está fazendo aqui com os agricultores, que é uma forma de certificação mais acessível. Mas é isso. Mas às vezes não quer dizer que aquele produto também ali tenha uma origem boa, bacana, não é? É porque o orgânico é como se você tivesse um selo. Aqui, esse aqui é garantido por determinada instituição. Era como se você tivesse uma garantia a mais, né? De uma certa forma, como se passasse por uma auditoria, né? Semelhante a certificações ambientais, de gestão ambiental. Que, né, tem todo um estudo e uma equipe para fazer a avaliação, né? Se realmente está atendendo. Mas aí eu já ia entrar nesse assunto, você já mencionou, mas eu ia fazer o link justamente quando Lázaro fala sobre a questão de segurança alimentar, que inclusive é uma das metas, né, dentro do objetivo do ODS 2. Além de ter acesso ao alimento, a garantia de um alimento de qualidade que realmente dê uma segurança alimentar nutritiva, que atenda às necessidades. E aí, você falou, Eduardo, sobre essa questão que hoje nós estamos, assim, nessa questão do consumo de alimentos industrializados, que a gente está com essa ausência de uma prática de consumir produtos mais naturais, se assim a gente pode dizer, que você deu o exemplo lá da casa, né, do suco do refresco da pessoa que está lá na zona, onde tem condições de produzir. E aí, quando a gente fala dentro das cidades, hoje, por mais que a gente possa pensar que a extensão rural ela é grande e comparada à extensão urbana, mas a população urbana hoje no nosso país, ela chega na média de 85% das pessoas no Brasil moram dentro das cidades. E se a gente está dentro das cidades, às vezes a gente se enxerga somente, por exemplo, supermercados e feiras como uma opção para a gente buscar uma alimentação mais sadia, né? Uma alimentação mais segura, mais ecológica, mais sustentável. E aí a gente vê hoje esse movimento dentro das cidades, em especial aqui em Vitória da Conquista, que são as chamadas hortas comunitárias. E aí horta também eu acho que tem é um termo que traz também um aspecto de afeto, né? Porque a horta às vezes lembra a questão familiar, às vezes a questão de materna, de avó, que tem sempre ali, né, aquela questão da horta, dos temperos. E aí a gente consegue ver que, além disso, existe uma produção de alimentos significativa, né? Em especial de hortaliças também. Então, assim, dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, e a gente estava falando aqui nos bastidores, que eu achei bem interessante a migração, né, da chamada Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Eu acho que é uma visão mais sistêmica, uma visão mais holística, integradora. E aí, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, aqui da Prefeitura de Vitória da Conquista, tem esse projeto das hortas comunitárias que tem crescido e fortalecido esse processo. Você poderia falar um pouquinho pra gente como é que está funcionando, o que são as hortas comunitárias, como a gente faz para ter acesso, o que geralmente é produzido, as experiências que você puder relatar pra gente? Bom, esse projeto, na verdade, ele é bem antigo, né? Isso, A Conquista já chegou a ter 20 hortas, né, comunitárias. E aí, com o tempo,
Algumas foram acabando, não teve sucessão e tudo. Ficamos nas 4, né? Nós temos uma no Vila América, uma no Cadija, uma no Recanto das Águas e uma no Jardim Valéria, né? Ali perto do cemitério do Cadija, né? Ou não, ali é o do Cadija, o do Jardim Valéria é lá no Jardim Valéria. Mas assim, são hortas que elas são, além do espaço de produção de alimento, de geração de renda, sim, são espaços de convivência também. Né? Você chega, você vai ver lá muitas mulheres, crianças, idosos, que passam praticamente seu dia ali naquele espaço. E, historicamente, eles não usam nenhum agrotóxico. Até porque, Lázaro, existe uma fiscalização entre eles. Né? Recentemente, esse trabalho é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Rural com a CENDES, através da COSAN, né? Que é a Coordenação de Segurança Alimentar. Aí a Coordenação de Segurança Alimentar, através da coordenadora Karine, ele fez uma oficina, né? Que Lázaro até foi um dos palestrantes. E aí o primeiro palestrante foi o professor Kelmo da UESB. E aí o professor Kelmo da UESB, tem uma hora que ele mostra um borrifador, né Lázaro? Aí Kelmo falou, quando eu cheguei na horta e falei de borrifar alguma coisa, aí uma já me falou, aqui não pode, porque se pegar alguém borrifando aqui, vira um bafafá, né? Então assim, elas se fiscalizam, né? Então elas não usam, né? A gente acompanha, elas não usam, mas a gente viu a necessidade ali de trazer algumas alternativas para elas, para que elas tivessem informação para ter condições de tratar determinadas coisas dentro do espaço de produção delas. Eu estou falando delas porque na grande maioria são mulheres, né? Na grande maioria são mulheres, em todas as hortas, né? Os homens, eles são ali meio que coadjuvantes ali, né? As protagonistas ali geralmente são as mulheres. E aí a gente viu essa necessidade e aí a gente trouxe o que a gente poderia trazer como uma oficina de bocache, não é? Plantas repelentes, uma oficina para que elas pudessem montar um minhocário, né? Produção de humus, não é? Tanto é que muitas não tinham tido contato com minhoca, né? Quando chegava, não, ficava assim meio sem jeito, um pouco receosa e tal. Não, minhoca não, mas e muitas não entendiam o papel da minhoca, né? O importante papel da minhoca, né? Para produzir vida, para produzir espaços ali mais propícios para a produção desses alimentos. E aí a gente também fez a oficina de compostagem, agora, hoje, por sinal, foi feita uma oficina de solarização, né? Que é uma forma de você tentar combater determinadas ervas, determinadas pragas ali que podem atrapalhar a produção através da solarização, que é uma técnica que foi até desenvolvida em Israel, é muito usada em Israel, né? Então, assim, a gente quis levar esse conhecimento para elas e a gente acaba criando laços, criando vínculos, né? A gente acaba criando uma amizade e aí toda vez que a gente chega, aí na hora de ir embora, vem uma com a sacolinha. E aí eu falo isso tanto para elas como o pessoal da zona rural, o pessoal da agricultura familiar tem muito isso. Quando você vai visitá-los, eles querem te presentear com algum produto que eles produzem. Uma forma de reverenciar também, isso. Né? Mas aí, Ludi, eu sempre tento explicar para eles o seguinte: isso aqui é o trabalho de vocês, né? Isso aqui é o trabalho de vocês. Por exemplo, se você chegar numa loja, a pessoa não vai ali. Na hora que você sair, não vai dar um brinde. Isso aqui é o trabalho de vocês, né? Então, assim, até para que eles valorizem o trabalho deles. É o trabalho, é a forma de você ganhar dinheiro. De uma forma muito bonita. Porque quando você pega um tecido e faz uma roupa, você transformou só um pedaço de pano, cortou e modelou ele para aquele outro pedaço de pano. Importante, bonito. Mas o agricultor, ele pega uma semente, coloca debaixo do solo e produz um alimento.
olha o tamanho, olha a dimensão, olha que beleza que é isso aí. E é um ser vivo, né? É um ser vivo, ser isso vivo tem que ser valorizado, entendeu, Luiz? Então, assim, nas hortas a gente tem feito essa conscientização com elas também. E tem também tentado ensinar elas a precificar quanto é que vale o meu alimento, né? A gente chegou ali e muito... por que esse valor? Não é porque ali ele vende dessa forma, às vezes a gente vai na feira, tá desse né, é esse o valor, mas o preço é esse. Quanto é que você gasta para produzir isso? Tá te dando lucro? Tá empatando? Determinada coisa tá te dando prejuízo? Né? Então, até essa consciência a gente quis trazer para eles também. Interessante, porque às vezes a gente fala assim de ter uma assistência técnica e às vezes só entende na técnica estricto sensu ali, de como plantar, de como fazer a melhor escolha, né, da semente ou de como fazer com que a planta se desenvolva. Mas o trabalho que vocês estão fazendo também é igual você falou, é além da produção de alimentos. Então, olha quanta coisa interessante e importante a gente precisa e que isso dialoga com sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, que é geração de renda, empoderamento de mulheres, questão de saúde, quando você torna aquele espaço também uma parte de convivência, né? Então, assim, às vezes a pessoa, a gente fala muito sobre, hoje, um termo chamado biofilia, a importância da gente ter contato com o verde, existem arquiteturas biofílicas, várias coisas que é para tentar nos trazer de volta ao contato com o verde. E ali, como você falou, se torna um espaço de convivência. Então, às vezes, dentro das cidades, dentro dos bairros, às vezes a gente não dispõe de áreas verdes, né, que a gente possa ter esse contato, e as hortas comunitárias trazem essa reconexão, né? E é isso que eu estava pensando quando a gente fala de assistência técnica. Olha quanta coisa, né? A precificação, que é extremamente importante, né? Você valorizar, você se torna aquelas pessoas ali, de uma certa forma, empreendedores locais. Quem sabe fortalece, né, para uma criação, não sei se chegaria a entrar algo relacionado com associação ou cooperativismo, alguma coisa assim, que acaba fortalecendo essa rede, né? E é interessante. Isso. A gente tem trabalhado com eles também nessa questão da organização das associações, até porque a gente tem espaços próprios para que... Tem espaço onde eles possam fazer essas vendas, né? Nós temos 2 programas principais, que é o PA e o PNAE. Né? O PA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Né? Esses alimentos, eles são adquiridos da agricultura familiar. Eles têm um preço, né, um pouco melhor, porque é avaliado um preço de mercado, né? É o preço da feira lá. Quanto é que vale na feira determinado alimento, né? Então, o agricultor, muitas vezes, ele vende por atravessador. Então, ele vende por um preço, às vezes, pela metade do preço que é colocado no mercado, né? Então, o PAA e o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles compram pelo valor de mercado. Então, essa organização em associações também é importante para isso, para que eles possam fazer essas vendas. E esses espaços também, essas hortas, elas funcionam como um diferencial dentro da cidade. Gente, a oportunidade que a gente tem de comprar produtos fresquinhos, né? Eu acordar ali, hoje eu vou fazer uma salada e tal, vou ali na horta pela manhã, compro o produto fresquinho, produzo minha salada ali e sirvo para minha família, né? Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem. E aí, uma curiosidade é que, há um tempo atrás, a gente foi fazer uma pesquisa e na Bahia, só Conquista tem esse modelo de horta. Né? E alguns estados, eu não pesquisei todos, né? Mas eu tentei falar com o pessoal de São Paulo, de Curitiba, de algumas cidades mineiras. E esse modelo de horta que a gente tem em Conquista, qual é o modelo de horta que a gente tem em Conquista? É um espaço público onde o agricultor ele pode produzir para seu consumo e vender. Em muitos outros lugares, os espaços públicos são para as pessoas produzirem para o consumo. Autoconsumo, né? Então, esse modelo que a gente tem em Conquista, eu procurei em outros lugares e ainda não encontrei, não. Então, assim, a gente valorizar, eu sempre digo, faço o convite, gente, quem não conhece, vai conhecer, né? Vai lá, vai conhecer, vai comprar seus produtos lá, compra direto do agricultor, e aí eu posso garantir aqui para vocês, eles não usam
agrotóxico nenhum. Até porque Lázaro vai falar um pouco da certificação orgânica, aquela coletiva? Fala, coletiva, lá é mais ou menos como se fosse uma certificação coletiva. Eles fazem eles se auto-auditam. Eles se auto-fiscalizam, porque se alguém usar lá, com certeza vai ter uma denúncia. É interessante porque a gente fortalece o comércio local, né? E falar de sustentabilidade é fortalecer o comércio local. Assim, eu já ouvi relato de agricultura, né? Que trabalha na horta comunitária, ela falando que ela que trabalha lá há 20 anos, criou todos os filhos com a renda daquela horta, e os filhos agora estão assumindo a horta. Para você ver a importância de uma horta comunitária dessa, né? Com certeza. E ali eles acabam formando, na verdade, uma família. Né? Eles se conhecem, eles convivem, criam laços, né? E acabam criando uma família. E é interessante quando fala sobre essa questão, me lembrou aqui também da associação, que às vezes pode até permitir até uma linha de crédito, né, para fortalecer, ampliar as ações, né, subsidiar outros aspectos. E aí nessa perspectiva, que Lázaro tinha saído aqui da câmera, eu falei, Lázaro afastou, eu falei, deixa eu achar Lázaro aqui. Deixa eu aproximar então. Então aproveita, Lázaro, para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da certificação coletiva. Certo. É porque assim, a questão da certificação, então, como eu falei, existe uma legislação. Sim. Então, quem compra aquela legislação, ele pode ser certificado. Porque você vai receber o produtor, né? Ele vai receber o selo de orgânico, que aquele selo lhe garante para o consumidor que realmente o produto que ele está comprando é um produto sustentável, não se utilizou nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de químico. É um produto ambientalmente, né, adequado ali, que ele seguiu todas as questões de proteção de solo, de água, proteção animal, questões trabalhistas. Mas existem formatos de certificação. Então, existe o formato por auditoria. Sim. Né, que o proprietário, ele contrata uma empresa que vai auditorar a sua propriedade. Né, e se você tiver, né, tudo ok, seguindo aquela que a legislação exige, você recebe o selo. Então, geralmente, a certificação por auditoria, ela é cara. Né? Porque você tem que pagar todos os custos, uma vez por ano, tem que vir o técnico para auditorar sua propriedade, então você tem que arcar com os custos, né? Tem todo... Então, acaba ficando caro e inviável para o pequeno agricultor. Então, depois de muita luta, se criou o que se chama SPG, que é Sistema Participativo de Garantia. Então, como funciona? São grupos de agricultores, esses próprios grupos, eles se autocertificam. Então, por exemplo, eu acompanho ali o grupo Orgânicos da Estiva, né? Um grupo de agricultores ali. Então, nós temos o que nós chamamos de visita de pares. Então, juntam todos os agricultores e vão fazer uma visita na propriedade de um agricultor. Então, a gente tem um roteiro que a gente segue para verificar todos os parâmetros ali, se está tudo ok em relação à produção orgânica. Então, os próprios agricultores, eles vão visitando as propriedades dos outros e eles vão se autocertificando. Então, os grupos de orgânico, né, que são formados os grupos, eles são ligados a um OPAC, que é uma organização maior, que é ligada ao Ministério da Agricultura. Então, essa certificação ela é reconhecida, né? Quem consegue se certificar, então tem lá o cadastro no Ministério da Agricultura, tudo certinho. Então, é um modelo mais acessível financeiramente, né? Porque tem uma anuidade de baixo custo, quando tem o olhar externo, né? Que são pessoas de outros grupos que vêm para ver se realmente o processo ali está funcionando. Tem um custozinho também, mas em relação à certificação por auditoria, essa certificação por SPG é bem mais acessível. Ela já foi pensada já para o pequeno agricultor mesmo, que não tem, né, condição de... E eu acredito que quando eles também estão diretamente envolvidos, eles percebem a real importância desse processo e fortalecem, né? Para que isso não saia de determinados padrões, de determinados parâmetros de qualidade. Isso, né? Até porque também, assim, é uma certificação em grupo. Se um agricultor ele tiver com alguma prática, né, que inadequada, todo o grupo perde a certificação. Isso, então assim, a questão é de um compromisso de todo o grupo. Todo grupo ele tem que ter esse compromisso. E também o interessante é a troca, né? Que essas visitas dos grupos, nas propriedades, aí tem essa troca de conhecimento.
Então é bem interessante esse formato de certificação, né? Depois eu vou até apresentar para Eduardo para ver se eu quero. Se a agricultura aqui tem interesse em estar com certeza entrando aí nessa. Nós tivemos há uns dias atrás até com o Pablo. Pablo está no nosso grupo lá. No grupo lá, acho que tem até o morango dele, né? Isso, morango orgânico. E aqui tem os produtores tem um produtora de café de Barra do Choça, que está no nosso grupo. Ótimo. Café de excelente qualidade. E a ideia é essa, quando você começa a criar essas conexões, mais pessoas ficam sabendo, às vezes pessoas que têm interesse de participar, e isso se amplia e fortalece, né? E assim, esse pessoal que é certificado, por exemplo, o café ela vende para o Brasil todo, porque é um produto diferenciado. Né? Que bom. Produziu, né, de forma orgânica, tem um selozinho que dá a garantia que aquele produto... isso que eu ia falar, você tem um selo, né? Que é importante, o visual, a pessoa reconhecer, né? Na embalagem. E aí, assim, quando a gente... Então, eu fico muito feliz, assim, toda vez que a gente, né, tá aí fazendo as nossas conversas, o nosso bate-papo, e a gente consegue entender, né, que mais do que nunca a gente precisa pensar no solo, a gente precisa pensar numa agricultura mais sustentável, a gente precisa entender que na nossa região nós temos práticas que precisam ser conhecidas, precisam ser fortalecidas, e aí saber desses espaços é muito interessante. E aí, aproveitando e pedir para você falar um pouquinho sobre a agricultura familiar. Né? A gente falou um pouco sobre as hortas comunitárias que acontecem dentro dos espaços urbanos, e a agricultura familiar sempre vem na mente algo realmente um pouco mais relacionado à zona rural. As hortas comunitárias podem ser consideradas uma forma de agricultura familiar? Pode, mas é uma agricultura urbana, né? Essas, tanto é que eu sempre me refiro a elas assim, agricultoras e agricultores, né? Só que são urbanos, eles estão dentro de um espaço urbano, né? Isso. Mas é considerada agricultura sim, não é? A gente ainda talvez não consiga, mediante a legislação da agricultura familiar, enquadrá-los, não é, dentro da legislação, que eu acho que é um equívoco, né? A gente precisava rever isso aí, porque tanto aqui em Conquista, às vezes você chega ali na região de Campinhos do Simão, tem um cara criando umas vaquinhas. Hoje em dia já na área urbana, né? É quase urbana ali. Mas tem que se repensar esse modelo aí, porque a agricultura familiar ela é determinada por uma lei, né? Aproveita e fala pra gente assim, então, o que é agricultura familiar? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Isso, a agricultura familiar, ela tem uma lei que determina o que seria a agricultura familiar, que é aquela família que produz até 4 módulos fiscais. No caso de Vitória da Conquista, o módulo fiscal ele é de 35 hectares, então 35 vezes 4 seria aí 140, né, hectares, então de 140 hectares para baixo, né, seria uma área considerada de agricultura familiar, e além disso é aquela agricultura desenvolvida pela família, com contratação de mão de obra de forma eventual ou não é? Que faz plantios coletivos ou não é? Então tudo isso é englobado como agricultura familiar. Se a gente for imaginar como agricultura familiar, a Bahia tem é o estado que tem a maior quantidade de agricultores familiares, e em Conquista eu acho que a gente tem de nossas áreas, né, eu não tenho dados assim mais específicos, nenhuma pesquisa chega com esses dados de forma mais específica, mas pelo que a gente observa, eu acho que a gente deve ter uns 80%, né, de nossos agricultores que como agricultores familiares, né? Conquista, ele não é uma área que tem muito latifúndio, né? Quem roda a zona rural de Conquista, a gente tem umas manchas assim, às vezes ali na região de Obim, alguma coisa de café, né? Algumas áreas de café assim que são áreas maiores. Às vezes você chega ali na região de Cabeceira da Jiboia, né? Que ali a gente pega Limeira, Capinal, às vezes tem uma área um pouquinho maior, mas o restante, quando você vai ver, são áreas muito fragmentadas. E áreas que foram se fragmentando cada vez mais com o passar do tempo, por causa das sucessões familiares, né? Essas famílias, elas foram ficando no campo, sua grande maioria, e aí o avô tinha uma área de terra, teve alguma quantidade de filhos, esses filhos às vezes pegam ali cada um pedacinho de terra,
esses filhos têm os seus filhos, e aí vai existindo essa repartição. E isso aí gera um problema para a nossa agricultura familiar e para a administração hoje em dia, que é a questão da documentação, Lúcio. Então essas pessoas, elas fizeram essa sucessão de forma real, mas não de forma formal, né? Então não tem no documento, e muitas vezes isso dificulta a gente para emitir antigamente uma DAP, que agora é o CAF, né? Que é o Cadastro da Agricultor Familiar, né? Então assim, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade em relação a isso. E quando eu falei da questão da legislação que determina o que é um agricultor familiar, a gente tem políticas públicas voltadas para essa população, não é? Então nós temos uma série de políticas, de benefícios, de investimentos, de financiamentos que são diferenciados para a agricultura familiar. E aí alguns podem perguntar por quê? Né? Isso acontece porque é de alguma forma aleatória? Não. Quem produz diversidade alimentar é a agricultura familiar. Eu estava semana passada em Obim, e a gente está fazendo a oficina de enxertia de umbu gigante e entrega de mudas. E aí eu falei com eles lá o seguinte, umbu gigante, eu não estou falando para ninguém aqui chegar e só plantar umbu gigante, não. Até porque a agricultura familiar tem que ter diversidade. O agricultor familiar, ele tem que ter o milho, tem que ter o feijão, tem que ter o andu, tem que ter a galinha, o peru, o porco, ele tem que ter a frutífera, ele tem que ter isso tudo, tem que ter diversidade. Por quê? Quando um tiver ruim, o outro salva ele. Né? Até porque esse pacote que a gente falou, tecnológico lá, que foi feito na Revolução Verde, não foi pensando nele. Se ele for aplicar, ele está lascado, ele quebra. Né? Na área de mandioca aí, que o pessoal às vezes ainda fala um pouquinho de monocultura, o agricultor familiar ainda fala um pouquinho de monocultura, quando a gente vai conversar, né, em algumas regiões, o pessoal hoje em dia tem usado muito herbicida, principalmente o glifosato. E alguns acham que herbicida é adubo, porque como herbicida ele mata a planta que está ali competindo com a mandioca pelo nutriente, a mandioca se desenvolve mais. Então ele acha não, isso aqui é um adubo, né? Ele coloca como se fosse um adubo e acaba fazendo uso indiscriminado, uso perigoso, é um veneno, né? É um veneno, é tóxico, né? Então tem que ter muito cuidado. E eu sempre oriento eles que esse pacote tecnológico não é para eles. Se eles forem usar, eles não vão... Vai ficar limitado, né? Não, e acaba quebrando, porque você não vai ter rentabilidade com aquilo ali. Tem um outro modelo que ele pode usar, que é um modelo agroecológico, um modelo sustentável, que pode agregar valor ao produto dele também. E ele pode ter uma diversidade, não é? Muitos aí tem, eu estou até marcando, né? A gente tem um outro problema aí, Lúcio, que é muito grave na agricultura familiar, que é assim, se a gente for olhar as regiões de semiárido no mundo, o semiárido mais populoso, mais povoado é o semiárido brasileiro, né? Então, assim, se a gente for olhar a Austrália tem uma região árida, uma região semiárida. A região semiárida, ela não é habitada, não é? Se a gente for olhar os Estados Unidos, tem uma região árida, uma região semiárida nos Estados Unidos, mas essas regiões, elas não são habitadas. O Brasil, além de ser habitado, vamos colocar a região de nosso semiárida, nossa Caatinga, né? O Brasil, além de ser povoado, as pessoas produzem nessa região. O desafio é maior, né? O desafio é maior. E o cuidado com essa população tem que ser maior. Imagina o tamanho do problema que será quando essa população estiver mais nessa região semiárida. E aí a gente vai para um outro problema, que a gente não está tendo sucessão no campo na agricultura familiar. Hoje em dia, quando a gente vai para o campo, a gente marca alguma reunião, a gente vai visitar as famílias, geralmente são pessoal mais velho, mais idoso, não é? Os jovens, eles perderam um pouco o encanto por isso aí. Por esse vínculo, né? E isso é um problema para o município, é um problema para o estado, é um problema para o país. Eu acho que vai ser muito discutido aí em curto espaço de tempo, porque é um problema que vai ter que ser enfrentado,
né? Essas populações elas vão ter que migrar para algum lugar. Essa migração ela cria um desequilíbrio, né? Cria um desequilíbrio porque eu encho determinadas regiões e deixo áreas que antes eram de produção sem produzir, né? Quem vive no semiárido, ele acaba se acostumando com determinadas coisas. A gente tem passado agora por um período muito difícil. Talvez a gente esteja passando aí por um período de seca, principalmente aqui na região da gente, que eu acho que todo mundo que eu converso fala, poxa, eu nunca vi dessa forma, né? A gente já teve períodos secos, mas a gente nunca teve um período para a gente ficar mês de outubro, novembro sem chover. Novembro a gente teve praticamente, se a gente for pegar a média, foi 0, né? Não choveu, né? Então isso nunca aconteceu. E o prognóstico para os próximos meses não é animador. Na verdade é um ninho muito forte, né? Que aí ele teve uma conjunção de fatores aí. Então a gente tem que ter essas políticas públicas, a gente tem que ter uma seriedade nisso aí, nessas políticas públicas, para que essas populações elas resistam, elas fiquem lá, né? Elas permaneçam em seus locais de origem, até porque muitos são identificados. Eu brinco assim, o catingueiro, o maior sonho do catingueiro que sai é voltar para casa, né? Quando você roda assim, eu trabalhei, quando eu trabalhei no estado, lá na EBDA e a Bahia até, eu rodei uma boa parte da Bahia. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso aí. Às vezes você tá na Caatinga e aí tem uma casa bonita. Aí você vai ver a história daquela casa ali. Muitas vezes é aquele cara que foi para São Paulo. Ele trabalhou anos lá, mas quando ele aposenta, ele não fica lá. O sonho dele é voltar e morar na roça, né? Então ele muitas vezes sai forçado por não ter tido a oportunidade ali, por não ter tido como ficar naquele ambiente. Mas a vontade dele é de voltar. E aí, dentro disso, Lu, eu vou falar um pouquinho das ações da Secretaria voltadas a essa população. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural não é que não atende o grande produtor. Estamos abertos para atender todo mundo. Mas a prefeita, o secretário e a sociedade, né, entende isso, que o agricultor pequeno, o agricultor familiar, ele tem uma necessidade maior de nossas ações, então nossas ações são voltadas para eles. Já há algum tempo, e com a experiência que a gente via assim, muitos modelos eram construídos para a agricultura familiar sem escutar a agricultura familiar. Você quer o quê? Né? Mas é bom produzir, a agricultura tem muitas ondas, né? É bom produzir pitanga, é bom produzir acerola. Teve uma época que a acerola virou um negócio, né? É bom produzir acerola. Há um tempo atrás aí estava a onda da pitaia, né? Não, é pitaia. Isso, eu estava tentando lembrar o nome. Né? Não, agora é pitaia. E assim, só que aí muitas vezes você não chegava para ele e falava, vem cá, você quer produzir pitaia? Você acha interessante produzir pitaia? Tem uma dificuldade, você vai ter que fazer isso, aquilo. É interessante para você. E aí, pensando nisso, a gente reuniu o corpo técnico, a gente tem um corpo técnico muito bom na secretaria, né? A gente tem um corpo técnico de excelência, que a Secretaria de Conquista é privilegiada em ter o corpo técnico que tem. A gente reuniu lá e vamos embora pensar em alguma coisa aqui, né, junto dos agricultores, para a gente poder desenvolver alguma coisa, algumas ações para que facilite essa vida dele. E aí a gente criou um programa chamado Vamos Produzir, que é um programa que ele tem várias ações em diversas áreas. E esse programa ele vai desde da questão organizacional, lá com as associações, né, organizando essas famílias em associações, até nas ações diretas de implantação, de potencialização de algumas culturas, e aí trazer algumas outras e oferecer para esse agricultor. Você quer testar isso aqui? O que você acha disso aqui? Não é? Então a gente tem ação na área do umbu gigante, a gente tem ação na área da bovinocultura de corte de leite, não é? A gente tem ação na área da caprino-ovinocultura, a gente tem ação na área da fruticultura, e aí a gente puxa também um pouco para a questão do umbu gigante. E aí eu sou meio apaixonado pela cultura e gosto demais, porque eu gosto muito da Caatinga, eu acho que é um bioma assim fantástico,
Riquíssimo. Riquíssimo, né? De uma resiliência gigantesca, um negócio. O umbu é uma planta que deveria estar sendo estudada pelos maiores cientistas do mundo. Rapaz, é uma planta que ela chega no período mais seco do ano, ela antevê alguns passos do tempo e ela já se prepara. É indicadora, né? Ela começa a jogar os nutrientes pro xilopóide, né? Jogar folha antes mesmo do tempo secar totalmente. E ela flora antes de chover. Ela lança folha e fruto antes de chover, usando sua reserva, né? Então, assim, é uma planta fantástica, uma planta que eu acho que deveria ter um estudo muito grande. É uma planta resiliente, né? Demais. Muito tempo de evolução. Muito tempo de evolução, né? Então, assim, a gente incentiva muito a questão do umbu gigante, até por ser uma cultura que tem que tem um fruto, tem um valor agregado muito grande. Com muitas possibilidades, né? Muitas aplicação. Não é? Então, assim, e agora, mais recentemente, com a vinda de Breno, ele trouxe uma ideia também da questão da citricultura, né? Que é um programa que a gente denominou lá Citros do Futuro. Porque a gente, como Conquista está nessa zona de transição, Mata Atlântica e Caatinga, a gente tem variedades de citro e hoje em dia, com os porta-enxertos, com os cavalos que são usados, que eles são mais resistentes às intempéries climáticas, mais resistente à seca, né? Você consegue produzir melhor, mais em regiões menos chuvosas. E a Bahia não tem algumas doenças que tem as principais regiões produtoras. Então, assim, a região da gente, a gente tem um potencial gigantesco. E poucas plantas de citro podem trazer um rendimento muito bom. Só contar uma experiência que eu acho que isso que é importante no trabalho da gente, quando a gente vai desenvolver esse trabalho. Há um tempo atrás, nós fizemos uma visita à Sussuarana com o professor Abel Rebouças, que é um parceiro desse programa, né? E aí o professor Abel Rebouças nos levou lá para conhecer uma experiência de um rapaz lá que ele acompanha. O nome do rapaz era até Bel, né? Que é acompanhado pelo professor Abel. E aí nós fizemos a visita e lá o professor Abel incentivou ele plantou limão, mas ele produz limão fora fora da época de produção, né? Fora da época normal de produção. E isso agrega um valor muito bom. Por exemplo, na época da produção, a caixa de limão é R$10. Fora da produção é 40. Então, vale muito a pena ele produzir fora da produção. E quando chegou lá, eu fiz uma pergunta para seu Bel, que foi o seguinte: seu Bel, o que isso aqui trouxe diferença para a vida do senhor? Ele falou: meu filho, todo ano eu saía para São Paulo para poder fazer colheita, né, na cana, né, fazer colheita de café, ia para o Espírito Santo fazer colheita de café. Depois que eu coloquei isso aqui, que isso aqui começou a ser produtivo, eu nunca mais fui. Meus filhos nunca mais foram. E é isso que é o objetivo desses programas, dessas ações, Lugudi, que é isso que você dá qualidade de vida para essas pessoas, poder tirar o seu sustento ali de suas unidades, entendeu? E aí a gente fala de sustento, justamente de sustentabilidade, né? É a base de justamente você sustentar, você ser capaz, né, de se manter, se suprindo e garantindo a sua perpetuação daquele sistema ou daquela comunidade. A gente já o super ultrapassou, né, Danilo? A conversa é tão boa que agora que eu vim me tocar, que a gente... Tem vários temas ainda a discutir. Temas. Eu sempre falo onde eu vou, que eu sou muito prolixo. E quando eu falo do que eu gosto, do que eu amo, se deixar... você falar do que você gosta... Isso é bom demais. Se deixasse aqui, a gente amanhecia o dia. E uma coisa puxa a outra. E é interessante que vai montando tantas conexões na cabeça da gente, que a gente fala, gente, é mais do que urgente a gente falar e popularizar isso no nosso dia a dia, né? Que quando você fez a introdução, eu pensei nisso. São tantos temas ali, né? São distintos, mas todos estão interligados, né? Porque a ideia desse diálogo de hoje é justamente a gente... claro que a gente não vai exaurir um conteúdo desse de forma alguma em uma hora, né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer para quem está nos assistindo, quem está nos escutando,
despertar essas conexões, entender que essas coisas estão mais próximas da gente do que a gente imagina, que quando a gente fala de agricultura, a gente acha que é uma coisa que está tão longe da gente. Não, eu estou aqui no meu dia a dia, na minha rotina urbana, e acho que isso não impacta. Então, assim, a ideia é a gente compreender conexões e depois aprofundar, né? Então, assim, espero que a gente possa ter outros encontros, né? Outros convites serão feitos para que a gente possa falar, né? Cada vez um pouco mais aprofundado e de uma forma mais específica. Então, a ideia é que quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, a gente entenda que a agricultura, ela é base do desenvolvimento sustentável, a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica. Então, no que a gente conversou aqui, quem está nos acompanhando já consegue discernir um pouco cada um desses temas e buscar também fazer as suas próprias interlocuções, as suas próprias buscas, né, seus próprios estudos. Então, assim, quando a gente já fica sabendo que tem hortas comunitárias, que pena que a gente tinha antes mais e agora a gente tem menos, mas é todo um processo, né, de tantas transições econômicas, tantas transições sociais, políticas, ausências de políticas públicas, ou muitas vezes do próprio interesse dessas comunidades. Então, que bom saber que a gente tem, né, estas, e que elas estão se modernizando, se assim a gente pode dizer, estão tendo um processo de inovação, porque inovação não é só tecnológica, informática, de instrumento. É uma modernização, é uma inovação que está sendo oportunizado para esse pessoal, que com certeza vai inspirar e fortalecer essas hortas e também outras, né? E essa questão das informações, quando a gente ouve falar sobre agricultura familiar. E é interessante, porque Vitória da Conquista tem essa característica, como você falou, Eduardo, e aí se torna um ambiente mais fértil ainda para fortalecer. Só que aí tem todas as dificuldades que você falou, né? Aliás, você nem falou todas, você falou só algumas. Na verdade, acho que começa 2 dificuldades até aqui. Mas eu acho que o interessante é isso. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala sobre cidades e comunidades. Essas comunidades, os assentamentos, sejam eles urbanos ou rurais, também saudáveis. A gente fala sobre cidades e comunidades justas, seguras, saudáveis, resilientes e equitativas. E quando a gente fala sobre essas cidades saudáveis, resilientes, seguras, sustentáveis, a gente também fala, e elas requerem, inevitavelmente, sistemas agrícolas sustentáveis, sistemas agrícolas resilientes, sadios, e todas essas conexões. Então, tudo se mistura, tudo se intercala. Então, a gente precisa despertar, né? Se a população do Brasil é 85%, a população mundial até 2050 vai chegar perto dos 90% de pessoas morando em zonas urbanas. Então, nós precisamos repensar isso. E quem é que vai estar fornecendo essa alimentação mais segura? Justamente isso. Né? Vai acabar ficando na mão de grandes empresas, e tudo isso muda o mercado, muda o sistema que nós estamos, né? Então, a ideia desse bate-papo de hoje é despertar nossa atenção para isso. Hoje, né, um dia oportuno sobre o Dia Mundial do Solo, em que a gente precisa falar sobre solo, sobre água, sobre alimentação segura e todos esses aspectos que nós estamos falando. É muito tema para um podcast só, mas era aproveitar a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre cada coisa, né? Então, assim, precisamos pensar nos espaços da nossa cidade, precisamos pensar nos espaços verdes. A gente acabou não falando sobre arborização urbana, mas vai ter um tema, com certeza, uma pauta sobre isso. E que bom saber que a nossa região, nosso território, a prefeitura, né, a gestão tem pensado políticas públicas sustentáveis. Porque essa é a ideia. Desenvolvimento sustentável não é uma coisa que está somente sobre uma pasta. Sobre a pasta, por exemplo, de meio ambiente. Não. Ela transversaliza com tudo. Vocês estão fazendo um projeto junto com quem? Com a SENDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que muitas vezes as pessoas não fazem essa conexão. Então, assim, a ideia, eu acho que é justamente transversalizar isso, popularizar e fazer com que as conexões aconteçam. Então, quando a gente traz aqui, todos nós somos colegas de trabalho também, né? Todos nós estamos na prefeitura, mas quando a gente tem outros convidados da universidade, grupo de jovens ou algum outro contato, indústrias, quando a gente reúne essas pessoas, o objetivo do podcast é fazer com que essas pessoas também se encontrem, fazer com que esses diálogos aconteçam e que essas conexões. Então, esse é um dos objetivos do podcast. E aqui, por mais que a gente esteja, digamos assim, dentro de uma mesma instituição, profissionalmente falando, que as nossas secretarias possam
dialogar, fortalecer as ações, que os nossos setores também, né, internamente, eu e Lázaro estamos na mesma pasta, né, que é a SEMA, e que a gente possa cada vez mais fortalecer tudo aquilo que já está acontecendo. E uma palavra-chave, Eduardo, que você falou, e que praticamente todos os temas desse podcast durante quase esses 3 meses, e de outras experiências, escuta. A gente precisa praticar a escuta, né? Principalmente quando vai executar uma política pública, seja ela dentro da prefeitura, seja ela na academia, nas universidades. Então, assim, um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, tudo precisa ser com base na escuta social. A gente precisa ter a participação social fortalecida. Elas precisam, né, ocupar desses espaços e estar ciente também, né, das decisões desses espaços. Gente, infelizmente, já estamos aí quase 8h30. E eu sei que, né, o pessoal da equipe também precisa finalizar aqui o expediente de hoje, que nosso expediente sempre vai até mais tarde. E eu só tenho a agradecer o tempo, a expertise de vocês, a experiência. É um mundo, é igual eu falo assim, lá dentro da secretaria, né? Quanto tempo você leva? Você se forma. Você se forma na faculdade, na universidade. Mas quanto tempo você leva para formar um profissional, né? Então, você falou sobre a equipe da SMDR. Eu digo também que lá na Secretaria do Meio Ambiente a gente tem uma equipe fantástica, né? O setor que eu também trabalho, que é o licenciamento ambiental, é um setor que é de analistas e técnicos ambientais, assim, do melhor nível que eu posso falar, assim, dessa experiência aí que eu tenho de gestão ambiental há quase 20 anos. E que a gente possa fortalecer, né, essas conexões, fortalecer esses espaços e que a gente crie aí nossos projetos conjuntos aí também. Então, eu só tenho a agradecer, passo a palavra a vocês para que a gente possa fazer as nossas considerações finais e encerrar o nosso podcast de hoje. Prontinho. Obrigado, Ludmila. Foi um prazer, né, ter estado aqui contigo, com o Eduardo. Né, na verdade, é um tema, falar de sustentabilidade, né, que são várias conexões, né? Então, se a gente for falar sobre tudo, aí o tempo... Mas foi um grande prazer, né, estar aqui. E hoje é o Dia Internacional, né? Sim. Do solo, dedicado, né, à questão do solo. E eu vejo assim, o futuro da humanidade depende dos cuidados que nós estamos tendo com o solo hoje, né? Com certeza. E relacionado também à alimentação. E essa é uma tecla que eu sempre bato, porque a humanidade está doente muito por conta da alimentação. Verdade. Então, a gente tem que procurar realmente os produtos orgânicos, agroecológicos, né? Procurar se alimentar de uma forma saudável, porque só assim a gente vai conseguir adquirir uma verdadeira saúde, né? Não aquela saúde aparente que você fica tomando remédio e se acha, não, tô beleza. Ciclo aí, né, Eduardo? Mas eu agradeço a oportunidade, eu estou disponível aí, qualquer coisa que precisar. Né? Também estou lá no herbário, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Quem não conhece, quiser conhecer, lá nós fazemos distribuição de mudas, né? A gente vai colocar lá que eu falo que ele é o cara mais privilegiado da prefeitura, porque o ambiente de trabalho dele é surreal, de lindo, de bom, de gostoso, né? Não, ali tem gente que chama ali de centro de recuperação. É terapêutico. E agora tem uns animais lá também fazendo companhia, os cachorrinhos, os gatos. E está inserido ainda dentro de uma unidade de conservação, que é a nossa Serra do Periferia. Isso. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso também. E é uma terapia, né? Um espaço terapêutico. Pronto. Mas obrigado, boa noite. Estamos aí à disposição. Eu que agradeço, Eduardo. Lude, parabenizar pela iniciativa. Né? A gente vinha conversando em off antes, que eu acho que isso aqui é um futuro para a comunicação. Né? A comunicação ela vai se tornar cada vez mais dinâmica, e aí as pessoas hoje em dia têm o poder de escolher o que ele quer escutar, a hora que ele quer escutar. Então, parabenizar. Sempre que precisar, pode me chamar. Já tá, né? Pode me chamar. A próxima temporada a gente já vai colocar. Falar de agricultura familiar, pode me chamar, porque eu sou apaixonado, né? Para falar sobre caatinga, sobre umbu gigante. Quando você quiser fazer um programa sobre umbu gigante também, vamos ter essa pauta. Para a gente poder falar um pouquinho. Né? Então, assim, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Estar aqui com o Lázaro. O Lázaro é um cara que tem um trabalho muito bom, né? É um cara que tem um trabalho muito sério,
e dividir essa bancada com ele, com você. Eu sei também que você tem um trabalho muito bom, muito sério, né? Eu já te vi palestrando e tudo, e fui até te parabenizar no dia. Eu falei, parabéns. Fica lisonjeada, parabéns, assim, poxa, eu fui assim, despretensioso aquele dia. Depois eu falei, rapaz, eu acho que Deus às vezes faz algumas coisas na vida da gente, né, pra poder acontecer. E te agradecer, e sempre precisar, pode chamar que a gente vai estar aqui. Viu? Igualmente. Quando precisar falar de desenvolvimento sustentável e ação ambiental, também estou aí. Gente, eu só tenho a agradecer. Eu acredito assim que quem está acompanhando os podcasts, quem está acompanhando os programas desde o início, assistindo o nosso podcast de hoje, conseguiu lembrar de muita coisa dos nossos programas anteriores, por mais que ache que diretamente não está ligado, mas está tudo interconectado. E eu acho que é um dos grandes objetivos, a gente falar sobre todas as temáticas e a gente mostrar que isso é sustentabilidade. Sustentabilidade a gente pode e deve falar, com toda certeza. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês que nos acompanharam, a todos vocês que assistirão esse podcast depois, reassistirão com toda certeza, ou, né, compartilharão com novas pessoas. Eu gostaria de aproveitar e, claro, falar sobre a Semana de Biologia, que está acontecendo agora. Começou, né, hoje à tarde, lá com a Biofeira, ainda assim com produtos, né, também relacionados com a questão da agricultura ecológica, e que tem uma programação muito importante. Então, a Semana da Biologia, ela traz como tema a ciência além dos muros. Então, ver a universidade pensando que é necessário a gente praticar extensão é muito bom. E aí começa hoje e vai até o dia 8. E aí também já convidá-los, né, que amanhã eu vou estar lá também palestrando na Semana de Biologia sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, gestão ambiental, muito ODS, e principalmente aproveitando a oportunidade para falar, né, sobre o próprio podcast. Então, assim, pelos caminhos da sustentabilidade. A gente que tem cada uma trajetória pessoal e profissional bastante extensa, né? Compartilhar um pouquinho as nossas jornadas, os nossos saberes. E aí, amanhã à tarde eu vou estar lá. Vocês estão todos convidados. Vai ser uma honra. E dizer, né, que a programação está no site da UESB, www.uesb.br. Então, lá tem toda a programação. No site da Mega também foi feita uma matéria com a professora Luciana Aleixo, que é uma das coordenadoras dessa semana. Então, tem várias informações lá também no Mega Conversa, que é também um podcast aqui da Mega Rádio. E é isso, gente. Muito obrigado. Sustentabilidade pode e deve ser falado em todo momento da nossa vida. As nossas opções, as nossas escolhas, tudo isso está relacionado com os impactos positivos e negativos. Então, hoje, se a gente vê a sociedade, tanto no âmbito urbano, rural, sofrendo algumas consequências, muitas vezes são de escolhas que a sociedade como um todo acaba optando, e isso impacta lá na frente, a gente nem imagina. Então, que a gente possa repensar os nossos hábitos, a esperança. Se existe vida, há esperança, a gente precisa sim. Eu acredito que esse seja o objetivo. As sociedades, elas vão evoluindo. Então, nós estamos aqui com excelentes experiências que foram, né, sendo aprimoradas, fortalecidas, criadas do zero, ou fortalecidas em cima daquelas que já existem, né, dentro das suas necessidades. E eu fico muito feliz. Eu sempre falo assim que quando encerro um podcast, eu fico muito feliz, que acredito que, por mais que sejam muitos conteúdos, mas eu acho que o objetivo, que é quem está assistindo ter acesso às principais informações que a gente precisa repensar, já valeu a pena, com certeza. Então, gente, é isso. Uma excelente noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, e eu espero vocês na próxima terça-feira para mais um Sustentabilidade Pod. Mais uma vez, informo para a gente estar sempre acessando o portal da Mega Rádio, www.megaradiovca.com.br, acompanhar também os canais no Facebook, no YouTube e no Instagram. Deixo aqui também o meu Instagram, que é o @lude.sustentabilidade, que tem também várias informações sobre o podcast, sobre desenvolvimento e gestão sustentável, gestão ambiental como um todo. Então, até a próxima. Muito obrigada.